Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no lançamento do meu querido Amador, que é uma honra tê-lo aqui no nosso silo Cobalto. Convido vocês a depois entrarem na internet Cobalto e conhecer o catálogo. Há bastante coisa interessante e boa lá. Há livros ali também de outros autores, todo o catálogo. Queria agradecer muito, fazer um agradecimento especial ao Bruno, o nosso anfitrião, dono dessa livraria maravilhosa, a Ponta de Lança. E a gente tem feito bastante, praticamente todos os nossos lançamentos são aqui. É um lugar aconchegante. É bem legal esse lugar. Gostei. E é isso. O Amador, eu não preciso apresentar, a biografia dele fala por ele mesmo. É uma pessoa que, pelo menos há 30 anos, eu acompanho ele como crítico literário, primeiramente, né? É um dos grandes críticos brasileiros em atividade e um poeta maravilhoso que vocês vão ouvir aqui e se surpreender também. Queria agradecer a presença também de amigos que estão aqui, né? Pessoas que eu não vi há bastante tempo. É a honra a gente ter aqui o Marçal Aquino, que vai participar conosco, Fred e os outros convidados. Bom, é isso, gente. Eu vou deixar o Amador aqui falar, né, os poemas, e sejam todos felizes. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Vanderlei, que de cara aceitou e acolheu o meu livro. E vou contar uma história que o Vanderlei não sabe. Ele não sabe, até hoje ele não sabe. Esse livro já foi lançado no Rio, foi lançado em Recife, vai ser lançado aqui, depois vai ser lançado em João Pessoa, depois vai correr o resto da Paraíba também, e outra uma cidadezinha. O Vanderlei não sabe dessa história. Quando eu mandei o livro para o Vanderlei, já tinha passado por outras editoras, e tinha sido recusado por todas elas, inclusive por editoras já que tinham publicado outros livros meus, né? E aí eu estava cansado de receber recusas, e falei, sabe de uma coisa, agora eu vou chutar alto. Eu vou mandar para uma editora fodona, que já publicou grandes poetas, tanto clássicos quanto contemporâneos, e aí se eu receber um não, pelo menos é um não clássico, né? Agora um não assim, poderoso mesmo e tal, tudo, e aí, bom, eu sossego aí e tal. Aí mandei para o Vanderlei. Eu não conhecia o Vanderlei, não conhecia. Quer dizer, eu conhecia o trabalho dele e tal, mas pessoalmente não conhecia o Vanderlei. Aí mandei para o Vanderlei, e qual foi a minha surpresa? Que uma semana depois, o Vanderlei vindo de carro para São Paulo, aí passou um áudio para mim e disse, Amador, recebi seu livro e tal, e eu vou dar um retorno para você. Aí eu falei, mas eu não conheço o Vanderlei e tal, todo, não sei o que lá, né? Como é que ele está dando esse áudio para mim? Aí eu mandei uma mensagem para ele, ué, mas você me conhece? Eu falei, não, eu conheço você, sim, conheço o seu trabalho, conheço a poesia, gosto da sua poesia. Eu disse, caramba, né? Que retorno do caramba é esse e tal, que história é essa, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou ler o seu livro e dou um retorno. Eu falei, bom, se ele está dizendo isso, que me conhece, conhece minha poesia e tal, e vai dar um retorno, então eu vou ter uma resposta em menos de um ano, né? Isso significa que eu tenho menos de um ano. Isso é muito bom. Uma semana depois, ele manda a resposta e diz, olha, li os originais e vou publicar o seu livro. Bom, aí o meu ego foi para a estratosfera, porque eu falei, caramba, né? Então valeu a pena. Essa é a história que ele não conhecia e que me deu uma felicidade mesmo. Então quero agradecer muito a ele por ter acolhido esse livro e ter publicado e tal. Porque um amigo meu, que tinha visto, e que é um crítico literário também, ele disse para mim, olha, quando eu disse, olha, o livro está sendo recusado, ele disse, olha, Amador, a questão é de mercado. E como o seu livro não está endereçado a um público-alvo determinado,
não é um livro erótico que é destinado a um público hétero, nem é um livro erótico, é destinado ao público LGBT, etc. e tal. Então fica difícil, porque as editoras não têm um mercado fechado. Ele cobra um leque muito amplo, então aí fica difícil. As editoras não querem saber disso, né? E aí, então, me deu muita alegria quando o Rodrigo publicou e tal. Então, esse livro cobre toda essa faixa aí, é uma carnavalização, é um livro de festa, é um livro de alegria, é um livro que trabalha a sexualidade com humor também, com uma grande farra, uma grande brincadeira e tal, tudo. E espero que vocês entrem nessa libertinagem, né, nessa festa do sexo, da alegria e da vida. É isso que eu espero que vocês tenham. E quero agora também agradecer a acolhida do Bruno, que está recebendo a gente aqui, com muito carinho. E quero agradecer também a todos os meus amigos, escritores e poetas, né, que estão fazendo a leitura aqui, né? O Davi, não é? Grande contista, colega da USP também de tanto tempo e tal, grande amizade. Marlene, amiga da USP, poeta também, não é? Que publicou há muito tempo um livro chamado, que o livro vinha o nome assim na capa, Marlene e o livro de Pernas Abertas. Esse era maravilhoso, eram poemas eróticos também e tal, belíssimo. O Marçal Aquino, que do tempo em que ele não era ainda prosador, que publicou um livro de poemas dedicado a mim, chamado Por Bares Nunca Dantes Navegados. Então a gente já navegava na nossa amizade, na poesia desse tempo e tal. Quase 50 anos. Quase 50 anos. E eu também fazia poesia, que era o Assunto Noturno, que era o poema da época da poesia marginal, que eu imprimia poesias em offset, naquele tempo do offset, enfiava dentro do envelope aquilo ali, e a gente saía vendendo em portas de bar, de teatro e tal, para depois, no fim da noite, tomar alguma cerveja, isso nos anos 70, 80 e tal, todo, na década dos 70, 80. E o Fred, né, um amigo muito querido, meu irmãozinho, desde o tempo da USP, que a gente tem uma grande amizade, o Jornal da Tarde, que a gente trabalhou junto e tal, tudo. Então, quer dizer, estou aqui cercado de muito afeto nessa nossa noite aqui, de poesia e de felicidade que as artes nos dão. Eu, quando fiz esse livro, achava que era um livro de sacanagem, mas o que a gente está tendo agora com esse congresso imoral, não é muito mais sacana, eu vendo que é um livro de santidade. Então vamos à santidade lírica e extremamente terna que é os nossos. E eu convido então para ler os poemas os nossos amigos, não é? Oi? O Fred vai encerrar, porque ele vai fazer, na verdade, um depoimento sobre esses poemas infantis que vão ser lidos agora. Então, vamos começar. Eu começo? Não sei. Começa então, Marçal. Antes do Recife, o Preteri Recife. Olha, esse é o único que O poema que eu vou ler se chama Preterido. Preterido, o namorado, ia dar tiro no ouvido, mas descolou outro namorado e continuou, gato e feliz e invertido. Onde está Recife? Recife. Fode minha boceta com tua língua, ígnea, amada minha. Fode doce, fode molhado, fode duro, fode furo. Mete o dedo no grelo, esfrega, 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 até ficar teso, tesudo. Chupa, baba, lambuza, me arremessa ao paraíso de Milton, me engolfa no inferno de Dante. Extasiadas, saciadas, acordemos num ponto da noite do Recife. Nós duas, ensandecidas, fissuradas, nuas, esfomeadas pelas ruas, pontes, luas e de nossos outros frescos. Obrigado. Marlene. Eu adorei esse livro. É sacanagem, mas é amor, viu? Então vou ler o Áureo
Beijo de homem em boca de mulher trans, move corpo, esguicha água régia, dura picas. Agora eu vou ler o outro. Que chama Azar. Fomos para aquele zunga, zoar pica. O saco encheu de chato. Ó vida de vira-bosta. Ó, o poema da contracapa é muito bom. Eu ia ler, mas... Você vai ver o Busco tu nas cirandas das buzinadas das ruas, nos cocos das noites cruas, nos vibes de maracatu. Os poemas dele são de várias vertentes, então eu procurei pegar um poema de cada vertente. Davi. Vou dar um pequeno depoimento aqui. Na realidade, alguns escritores têm a grande generosidade de nos apresentar a outros escritores, sejam vivos, mortos, tal. Mas o Amador, quando eu conheci e ele leu alguns textos meus, ele já não deve lembrar disso, mas ele chegou e falou assim: tem um cara que você vai gostar. Ele escreve umas coisas parecidas com o que você escreveu, o Marcelo aqui. Eu não sabia, então eu te conheci antes da gente se encontrar, pelo Amador. Ele me apresentou a sua obra antes dele. Você vê que é isso. E o Marcelo também tem essa característica de apresentar outros escritores, de trazer, né? Isso eu acho bacana. Bom, eu vou ler aqui um poema chamado Sauna. Ia fuder com a própria vida, mas foi para a sauna, arrumou o trabalho, casa, comida, voltou sarado e com um gato malhado. Segundo, volta. Deu volta por cima, por baixo, de lado, atrás, entre, deu até parar de querer dar e ter vontade de recomeçar. Pomba, essa é a última. Pomba, para o Círio. Bichinho, faz 9 anos que tu me conheces. Desculpa. Bichinho, faz 9 anos que tu conheces minha pomba. E tu ainda te maravilha com o Espírito Santo? Vamos lá. Bom, eu gostaria muito de ler algum poema, mas eu não posso ler porque eu estou impossibilitado de ler, porque eu fiquei cego na visão frontal. Eu tenho uma degeneração da mácula, que é a mesma coisa que João Cabral teve, veja que glória. Mas todo mundo ouviu falar que João Cabral morreu cego, ele teve a mesma coisa que eu. Então, E a a mesma coisa. também. Não sabia que... então, é uma coisa que tem acontecido com bastante gente hoje em dia, porque a expectativa de vida tem crescido, então tem acometido mais pessoas. Eu queria fazer, então, um breve depoimento sobre a poesia do Amador, não só desse livro. Eu vou começar 40 anos atrás. Em 1985, o Amador escreveu uma resenha sobre um livro intitulado Na Sala de Aula, de Antônio Cândido. E o meu pai, o professor João Alexandre Barbosa, que era um professor e crítico literário, uma pessoa ligadíssima no que acontecia, leu essa resenha, gostou muito, e entrou em contato com um jovem que tinha acabado de escrever a resenha. E convidou o Amador para visitá-lo lá no apartamento dele na Rua Monte Alegre. E eu lembro que eu estava lá no dia que o Amador foi, e tive um breve contato com ele, a gente conversou um pouquinho, eu falei para meu pai depois, poxa, que cara legal, né? Que cara bacana, né? E nós dois ficamos muito, muito impressionados, né?
com aquele jovem, né? Eu, por exemplo, eu tinha o quê? Eu tinha 24 anos, o Amador tinha um pouquinho mais, né? E a gente, né? A partir daí, eu encontrei de novo o Amador, porque eu entrei na pós-graduação, lá encontrei a Marlene, Davi, né? O próprio Amador. Fizemos vários cursos juntos, né? Tivemos problemas em cursos juntos, tá? Eu lembro bem de um curso que era sobre Graciliano Ramos, e o Amador começou a falar umas coisas sobre Caetés, sobre a estrutura do Caetés, e o professor ficou muito irritado porque disse que Graciliano Ramos nunca poderia ter pensado nisso. E eu falei, meu Deus do céu, que idiota falar um negócio desse. E o Amador tinha descoberto coisas incríveis, assim como, nunca vamos esquecer, Amador, que quando você, no curso sobre João Cabral, ao falar sobre os Três Mal-Amados, né, obra teatral do João Cabral, e a única obra que ele escreveu em prosa, detalhe, o Amador falou que esse Três Mal-Amados poderia ter a ver com Mallarmé, próprio Três Mal-Amados com Mallarmé. Isso eu nunca me esqueci, né? Porque para mim era o exemplo da crítica criativa, né? Da crítica que não prende as coisas como boa parte da crítica faz, mas, pelo contrário, aquela crítica como o grande crítico americano Hugh Kenner, por exemplo, que faz brotar coisas, né? Que do texto sai várias coisas brotando. E que ajuda a pensar e relacionar. Exatamente, que ajuda a pensar, relacionar, que é criativo e que, né, faz com que o texto fique mais rico, não seja apenas um exemplo de alguma coisa, não seja, por exemplo, o exemplo de um lugar de fala, termo que eu acho dos mais tristes que já foram criados na história da nossa crítica. Enfim, eu né, conheci o Amador lá na pós-graduação, ele escrevia no Jornal da Tarde e ele me convidou, né, ele me indicou lá no Jornal da Tarde para escrever também críticas. E a gente ficou escrevendo críticas. Em 90, eu publiquei meu primeiro livro, Arefato. E o Amador publicou uma resenha maravilhosa, a melhor resenha que saiu sobre esse livro. E a partir daí, ele passou a sempre escrever sobre todos os livros que eu publicava, né? Coisas maravilhosas, sempre abordando esses livros. E se transformou certamente no maior crítico, né? No crítico mais querido que eu tenho, que jamais escreveu sobre a minha poesia, né? E pessoas importantes também escreveram, né? Luiz Costa Lima, Haroldo, né? Augusto, mas certamente as críticas do Amador foram aquelas que realmente mais me comoveram, né, na sua leitura, né, na minha vida toda. Aí, em 1990, né, o Amador foi para Paraíba, fez esse crime terrível que foi abandonar a cidade de São Paulo. Eu me lembro da festa, não foi 90? Eu me lembro da festa quando eu conheci o Marçal. O Marçal tinha acabado de lançar um livro, tinha alguma coisa assim. E eu lembro que eu conheci o Marçal lá. Eu acho que foi a última vez que o Glauco estava lá, mas eu acho que ele ainda não estava cego. Acho que foi a última vez que eu vi. Não sei, eu me lembro do Glauco, me lembro de uma festa, Marlene. Em 90, lá vai ele embora para o Paraíba. Foi para o Paraíba e lá começou, né, uma carreira incrível, tá? O Amador, vocês talvez não tenham noção aqui em São Paulo da revolução que esse moço fez lá, né? E do que ele enfrentou, né? Desde que ele passou no concurso, foi malhado porque o cara de lá disse que não merecia, processou, né, Amador? N coisas, né? E N críticas que o Amador recebeu, principalmente, né? Eu vejo que de início, pelo fato do Amador apresentar um outro tipo de poesia, de literatura. Uma literatura bastante influenciada pela poesia concreta, uma poesia sempre buscando a invenção, né? A invenção poética e não a acomodação, e não o lugar comum da literatura, e não o beletrismo, que é uma coisa... que é uma praga terrível no Brasil e mais ainda no Nordeste. Tá? Eu sou nordestino, então posso criticar o Nordeste. Né? Tem lugar de fala. Oi? Tem lugar de fala. Gostei, tem lugar de fala. Embora não tenha sotaque. Né? Mas, embora não tenha sotaque, eu sou pernambucano. Bom, enfim.
contra esse beletrismo, contra esse marasmo da literatura, ele começou a influenciar muita gente. Eu conheço muitos poetas da Paraíba extremamente influenciados por ele, que fizeram uma obra, né, que devem muito àquilo que ele fez na universidade e no cenário cultural de João Pessoa. Inclusive e depois ele recebeu o título de cidadão pessoense, né, muito merecido. Tá? Agora, em 98, se eu não me engano, em 98, o Amador me mandou por e-mail algo que eu não conhecia. Poemas que ele tinha escrito. Estou escrevendo aqui uns poemas e tal, é daquele jeito, né? Humilde. Escrevi uns poemas, não sei, o que você acha? Eu amei os poemas. Os poemas eram cortantes, eles tinham uma musicalidade muito grande, pegavam cenas da realidade. Eu nunca me esqueço um que diz assim, o título é como é que é? Falta água, falta. E o poema é assim: falta água, falta. Água tens ou não tens? Os surfistas de São Miguel Paulista quebram as ondas nos tetos dos trens. Eu li esse poema, eu achei, era um dos que você tinha mandado para mim. Eu achei esse poema fantástico, né, sobre essa realidade desses surfistas que a gente via na televisão, né, fazendo surf nos trens e tal, e essa realidade da água que falta na periferia de São Paulo, e essa musicalidade, essa repetição. Eu achei todos os poemas fantásticos. E eu peguei os poemas e mandei para um amigo meu, que dirigia uma revista em São Paulo, uma revista de literatura muito boa. Sim, já houve isso em São Paulo, né? Chamava-se Revista Cult. Era, naquela época, uma revista de poesia, aliás, de literatura, né? E eu mandei para o Manuel da Costa Pinto, que era o diretor da revista, né? O Mané gostou dos poemas, mas eu não sei se ele gostou tanto. Ele falou interessante, sabe assim? Não sei se ele falou, mas eu só publico se você escrever alguma coisa. Falei, beleza, eu escrevo. Então, eu escrevi a introdução e saiu lá em 98, né, essa revista. Um mês depois, o Mané me liga e fala, Fred, incrível, é das publicações que eu já fiz na Cult que teve mais repercussão. Eu falei, nossa, que legal, Mané. Aí ele falou, teve um monte de carta acabando com os poemas. Detonando. Eu falei, nunca vi tanta crítica, mas detonando feio, né? Algumas delas ele chegou a publicar. Sabe qual era a grande queixa? Eu pasmei, eu fiquei pasmo. Era o vocabulário. A queixa era básica. Como é que alguém pode escrever poema com palavrão? Palavrão não cabe no poema. Gente, isso em 1998, eu não estou falando 1898. 1998. As pessoas chocadas, porque alguns dos poemas não era como esse daí, não era essa putaria não, né? Era um negócio mais light, tá? E esses poemas tinham palavrão e as pessoas chocaram com esses palavrões, né? Lá na Paraíba teve uma repercussão ferrada também, né? O Amador comprou umas revistas, distribuiu e tal. Teve um rapaz muito bacana, hoje em dia super amigo meu, e acho que do Amador também, né? O Linaldo Guedes, era um jovem jornalista, bem mais jovem que a gente. Ele era um jovem jornalista lá em João Pessoa, e ele escreveu um negócio que ele falava assim, eu ouvi falar tão mal desse Amador Ribeiro Neto que eu resolvi procurá-lo para conhecê-lo, ele deve ser uma pessoa legal. Né? Porque as pessoas ficaram chocadas com o poema. Isso fala mal por causa do poema, diga-se de passagem. E, né, acabei conseguindo falar com o Linaldo, sou meu amigo dele, eu editei uma editora hoje, muito interessante, em Cajazeiras, Paraíba. Né? Bom, o que eu estou colocando para vocês? Que a poesia do Amador chocou. E eu falava, mas eu gosto tanto. Por que tem gente que não gosta nada? Eu gosto do quê? Eu gosto da musicalidade, eu gosto dos cortes abruptos, eu gosto da crueza dessa poesia. Não é uma poesia que tem enfeites, né? É uma poesia que é direta, né? E que tem um impacto direto. Eu gosto muito dessa poesia, né?
Eu gosto dessa poesia do impacto. Para mim, a grande poesia escrita no Brasil, né, hoje, é uma poesia que tem que ter, assim, como a poesia do Ademir Assunção, que estava aí, que eu vi, que é um dos poetas que eu mais admiro nesse país, né, que é uma poesia de impacto, uma poesia direta, que fala, né, como, para usar um termo que eu usei no meu livro, na lata, né, e que fala direto com as pessoas. Eu fiquei meio espantado. Em 2002, eu comecei a fazer uma coleção de poesia numa extinta editora chamada Editora Land, já acabou, né? E essa editora, eu propus para o editor, coisa que não acontecia na época, que era o seguinte: eu quero publicar livros de poema sem que as pessoas paguem. Ninguém vai pagar para publicar. Isso, na época, gente, era uma revolução, não tinha isso, né? Para publicar poesia, a gente tinha que pagar, não tinha dúvida, né? E eu fiz essa coleção. Primeiros volumes, eu publiquei um livro do Sebastião Choalete, que ganhou segundo lugar no Portugal Telecom, né? Fez um grande sucesso, mas não vendeu nada. Publiquei um livro meu, que era um livro de poemas de amor, né? Chamado Cantar de Amor entre os Escombros, que vendeu bastante. Né? Chegou a vender 10 mil exemplares para um livro de poesia, é um negócio absurdo hoje em dia. Né? Hoje em dia não, na época também. E aí eu tive cacife para publicar pessoas inéditas, né? Já que eu tinha publicado esses livros, tinha dado certo e tal. Um tinha tido prestígio, o outro tinha dado grana, né? Então eu falei, agora eu vou publicar. E aí pedi para o Amador. E o Amador tinha me mandado, né, um livro chamado Barrosidade, que incluía aqueles poucos poemas que a gente publicou na CUT, e vários outros poemas nessa mesma linha, né? Ao mesmo tempo, né, estou colocando umas curiosidades que eu acho que é importante. Ao mesmo tempo, eu publiquei o primeiro livro de uma poeta que eu tinha descoberto lá em Arco Verde, Pernambuco, chamada Micheline Verunski. Hoje em dia é uma escritora famosa, publica pela Companhia das Letras, né? Romancista. E eu tinha publicado, peguei esses 2 livros, mandei para o editor, né? Estávamos trabalhando na edição e o editor me procurou e falou assim: puxa, aquele poeta, aquele professor lá da Paraíba, um cara bacana, esse livro vai fazer enorme sucesso, né? E ele estava meio em dúvida com relação ao livro da Micheline, ele achava que não ia, né, fazer muito sucesso. Eu falei, não, o livro da Micheline vai fazer um enorme sucesso, e fez, de fato. Foi um dos finalistas do Portugal Telecom, merecidamente, né, um livro muito bom. Só que eu sabia que o livro dela, todo mundo ia gostar. E do Amador, o que eu falei para o editor? Na época, vocês vão dizer, mas você é louco, você está publicando o livro, fala para o editor isso? Eu falei para ele, tem gente que vai amar e tem gente que vai odiar. E isso é que eu acho legal na literatura. Eu acho isso importante. Que tenha gente que vai assim falar, mas isso não é poesia, isso é uma porcaria, que diabo é isso? Como é que o cara publica umas coisas dessas? Né? E vai ter gente que vai amar como eu amo. Então, a poesia do Amador, ela tem essa força, e essa força é fundamental, né, para gerar até atrito no ponto de vista do gosto, para que a gente possa construir uma poesia forte e importante. Né? De fato, o livro do Amador foi publicado, foi razoavelmente bem recebido, mas não fez tanto estardalhaço, né, Amador? Depois o Amador publicou o e-mail, né, com o qual eu não me envolvi muito, né, mas eu li, gostei muito. E agora ele publica este livro, né, que eu só quero comentar para vocês que como eu estou cego, o que acontece? Eu não leio os livros na hora, mas eu tenho 2 ajudantes, são minhas filhas, que acabaram de fazer 12 anos, elas são gêmeas. E aí o que aconteceu? Eu recebi o livro e estava com a Pietra, e o livro tá Poemas do Amor. Falei, Pietra, olha que lindo, e ela gosta de desenhar, ela adorou a capa, viu? Né? Nossa, que capa linda. Agora, Pietra, me ajuda a ler. Olha, veja só o que aconteceu. Ela leu e estava tudo bem. Quando ela leu o primeiro poema, eu não leio mais, pai. Não é para minha idade. Eu falei, tá bom, já entendi, deixa para lá, vou arrumar outro jeito de ler e tal. Então, li com o meu celular, reproduzindo, aumentando. E o que eu sinto dos poemas é que eles seguem essa linha, né, dessa poesia forte, essa poesia que é muito trabalhada, mas que parece ser algo muito simples. Isso é importantíssimo, né?
ela é muito pensada, ela é muito estruturada, mas dá a impressão sempre de algo espontâneo, de algo natural. Como os grandes poetas, como, né, Drummond, Bandeira, nos seus grandes momentos, fizeram também. Né? Uma poesia que tem um grande trabalho por trás, mas que parece natural, parece espontâneo. Né? Eu acho que é muito importante que é poemas do amor, né? E não poemas de amor. Tá? E acho que o fato de ser o amor, né? O amor concretizado, né? É claro, né? Alguém fala assim, amor ou sexo? Né? Quem acha isso diferente tem toda a razão, é diferente, amor e sexo. Né? Mas, né, o que nós temos aqui? Nós temos um poema em que você tem, né, declarações de amor para cidades, para pessoas, né, para situações, né, através da sexualidade. Né? São duas coisas que acabam se complementando no livro. Né? E o amor vira algo concreto, vira algo, né, personalizado. E é o amor também que une todos nós aqui hoje, né, em volta dessa pessoa que é maravilhosa, chamada Amador Ribeiro. Amador Ribeiro Neto. Tá? Obrigado. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, e agradecer, destacar que o Ademir está aqui presente, Rubens Grosso está aqui, minha irmã Débora, que veio de Tatuí para cá, minha sobrinha Júlia, o Roberto, grande amigo, 50 anos também, artista plástico, psicanalista lacaniano. Oi, Padre. Eu queria fazer um breve depoimento. Ele posso? Claro, claro. Demir, vem para cá, vem para cá. É uma figura que eu gosto muito, além da literatura dele, é uma figura que eu gosto muito. E te falar que acho que uma coisa também, como você falou do Vanderlei, que acho que você não sabe. O Fred já enfatizou aqui tanto a poesia do Amador e também a atuação crítica dele. E eu quero falar um pouco dessa atuação crítica do Amador, que eu acho que é um dos poucos críticos hoje no Brasil que tem coragem de se posicionar esteticamente, de criticar com argumentos literários, com argumentos poéticos, com argumentos muito bem apresentados e com uma solidez. E aí eu lembro, como é que chamava mesmo, ou chama, não sei se o blog que estava escrevendo? Augusta Poesia. Augusta Poesia. Que eu lia todas e me impressionava isso, como todo mundo, a gente está numa época assim, né, que no meio do mundo se chama de querido e tal, e você vira as costas e te esfaqueia. Mas, e o Amador comprava os livros, até onde eu sei, e não tinha o receio, o medo de apresentar argumentos. Quem não concorda, ou atingido, ou leitores, ou o próprio autor, que argumente. Você tornou uma coisa pública, na minha concepção, você tem que estar preparado para as carícias e para as pedradas. Aí, se eu tornar uma coisa pública, eu suponho que você está seguro em tornar aquilo que você trabalhou durante alguns anos, ou alguns meses, ou talvez alguns dias hoje em dia, em tornar público. E isso sempre me admirou do Amador. E eu me lembro que numa crítica, ele fez uma poeta que hoje está bem conhecida, vou falar o nome, Angélica Freitas, e que ele foi praticamente cancelado, né? Com argumentos dos tipos mais absurdos, tipo machista. Eu falei, porra, o Amador machista? Misógino, né? Conservador. Eu falei, nossa. E não via argumentos, contestando uma crítica dele muito bem estruturada, argumentos muito sólidos, né? E aí, quando eu vi acho que ficou numa tentativa só, né, de linchamento, né? Aí na época eu estava entregando pro
do Eduardo da Patois, 2 livros que eu publiquei juntos, o Big Brother e o... E aí eu falei pro Eduardo, falei, Eduardo, eu quero que o Amador escreva, se ele topar, claro, se ele gostar do livro, se ele topar, até arriscar se eu mandar para ele detonar, não vou correr o risco, quero mandar para ele, se ele topar, se ele gostar, quero que ele escreva a apresentação. E foi por esse motivo. Sabe? Porque, porra, que as pessoas não concordem, que argumente, que contra-argumente, não partir para o linchamento. Né? Não sei se você sabia disso, mas foi isso que motivou. E ele escreveu um texto que eu fiquei assim, o rigor da leitura dele, com um tipo de leitura que poucos no Brasil têm, que era um livro de Haikais, é um livro de Haikais, e tem muito do espírito do Zen, e que ele, surpreendentemente, para mim, fez uma leitura assim, que me surpreendeu, inclusive ele viu coisas que eu mesmo não percebia. Então, queria dar esse depoimento, pela coragem de se posicionar e foda-se. Não gostou, paciência. Contra-argumente, né? Obrigado, Igor. Obrigado. Obrigado a todos, então, e de boa leitura do livro. E tem um contato aí, aguardo retornos, se possível. Muito obrigado a todos, boa noite, até mais.